Boa tarde, sou a Janaína Leopardi, espero que estejam me escutando bem. Eu sou psicóloga clínica, estou aqui no Espaço Alecrim hoje para trazer para vocês então um pouco sobre a mitologia da deusa Atena, a deusa da sabedoria, da justiça. Sejam bem-vindos. Eu escolhi hoje o arquétipo da deusa Atena porque eu acredito que muitas mulheres hoje, no mundo contemporâneo, elas incorporam, né, essa deusa Atena. Por quê? Porque a deusa Atena, ela traz para a mulher, né, o potencial para a carreira profissional, para os negócios, ativa na mulher, né, o interesse pelos estudos. Então eu trouxe algumas bibliografias, né, antes de as outras mulheres irem entrando. Esse livro que é muito bom, As Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda Bolen, que eu utilizo bastante. Nesse livro ela fala muito sobre a mulher contemporânea, né? Então, quais são os desafios para a mulher contemporânea incorporar, né, essas potências da deusa Atena, ou os desafios que a deusa Atena traz para a nossa realidade. Um outro livro que eu recomendo muito também no estudo das deusas é A Deusa Interior. Aqui é um casal, né, o Ulger, eles discutem bastante vários arquétipos das principais deusas gregas, mas eles trazem uma visão do que seria então esses desafios, né, de cada arquétipo. O que os estereótipos das deusas trazem como chagas para o mundo contemporâneo. Então, inicialmente, a gente poderia pensar que a deusa Atena, ela, por ter incorporado o ânima do pai, a parte, né, porque todas as pessoas para a visão junguiana, homens e mulheres, possuem as suas polaridades. Então a deusa Atena seria a parte feminina de Zeus. Zeus é o deus do Olimpo, né, casado com Hera, a esposa legítima, e ele, na verdade, ele também tem um arquétipo que ele traz a busca do prazer, do prestígio, do status social, ele segue a carreira profissional. Então, nesse sentido, Atena, ela se aproxima muito do pai. Na mitologia, né, em algumas versões do mito, a primeira esposa de Zeus seria a grande titã, a deusa Metis, da qual ele fez com que, através das suas artimanhas, ela ficasse bem pequenininha, e aí ele engoliu a deusa Metis, por medo de ser destronado. E quando ele engole a deusa Metis, ele acaba então como se fosse gestando e dando a vida à deusa Atena. Lá pelas tantas ele sente uma dor de cabeça horrível, e o deus Hefesto vai lá e dá uma machadada na cabeça de Atena, e aí nasce a deusa menina Atena, já preparada para a guerra, né? Diz que ela nasce com um escudo, uma espada, traz, né, a armadura. Então, esses símbolos podem significar coisas positivas e negativas. Vamos começando a falar sobre eles. Do aspecto positivo, tanto que depois a deusa Atena foi a padroeira das cidades-estados, né, a tal conhecida cidade de Atenas, Palas Atenas, mas como padroeira, protetora das cidades-estados, digamos assim, que essa deusa ela paga um preço muito alto. Por quê? Porque, na verdade, quando essa deusa ela tem essa armadura, é também uma maneira de ela se defender, né, dos desafios do mundo, das dificuldades. Mas essa armadura também traz simbolicamente para a deusa Atena como se fosse uma barreira psíquica que impede ela de lidar de uma maneira mais fluida com as suas dificuldades emocionais. Então seria a mulher que incorpora a deusa Atena, é uma mulher muito bem sucedida, é uma mulher que é objetiva, pragmática, ela tem um foco, digamos assim, que desde menina
ela escolheu os estudos, ela se interessa pelo intelecto, ela se interessa pelo urbano, ela tem habilidades também, né, como deusa artesã, depois eu vou falar desse foco, que seria uma potencialidade dela. Mas ela também, dentro dessa armadura, ela traz uma menina vulnerável. Por quê? Porque existe uma ausência da mãe, né? Lembra que eu contei aqui no início que Zeus engoliu a deusa Metis, então Zeus a matou, a mãe de Atena, ela nem conhece a mãe e nasce da cabeça de Zeus, representando o ânima de Zeus. Então, nesse sentido, ela se torna uma menina vulnerável. E para esconder essa vulnerabilidade e aparecer como uma mulher impotente, uma mulher dona de si, independente, ela usa essa armadura também como uma defesa, mas lá dentro dela, ela guarda uma menina vulnerável. Então seria a chaga de Atena, a ferida de Atena. Essa vulnerabilidade que ela esconde através do escudo e da espada. Outra simbologia também que traz essa questão aí da proteção ou até essa necessidade de se proteger, né? É através do escudo dela. No escudo de Atena, existe simbolicamente ali a figura da deusa Medusa. Não sei se vocês lembram da deusa Medusa, é aquela com o cabelo cheio de cobras, a pele toda ressecada. Na verdade, a deusa Medusa, ela foi uma sacerdotisa no templo de Atena. E o que aconteceu com essa sacerdotisa? Ela era muito bela e ela chamou a atenção de um dos irmãos de Zeus, que é o Poseidon, o deus do mar. E aí acontece um episódio, né, em algumas, digamos, algumas versões, né, das mitologias, onde essa sacerdotisa seria, então, estuprada dentro do templo de Atena. Como Atena, ela tem uma aliança muito forte com o masculino, com o patriarcado, que depois eu vou falar disso, então ela não confia na sua sacerdotisa da versão de Medusa e a torna, né, esta sacerdotisa num ser horrendo, fazendo com que ela ficasse bem exilada numa ilha e que todas as pessoas que ela visse, ela se transformasse em pedra, inclusive os homens, né? Então, o que aconteceu na história? Essa sacerdotisa, ela na verdade, ela honrava a deusa Atena, e Atena, em vez de acreditar, ter confiança numa mulher, confiou na versão do masculino, Poseidon. E, na verdade, deu um castigo para essa sacerdotisa e transformou ela na deusa Medusa. Mas a deusa Medusa, no escudo de Atena, traz como se fosse uma parte de Atena. Qual seria essa parte? Essa necessidade, novamente, de proteção e de que ela criaria um certo distanciamento dos homens a tal ponto que ela poderia transformar eles em pedra. Então é essa dificuldade que Atena traz de entrar em contato com as suas emoções. E ela vai muito para o lado racional, né? Na verdade, é uma mulher que desenvolve muito a razão, a objetividade. Talvez aí muitas mulheres que caem não na potência de Atena, mas nas suas chagas, nas suas feridas, por elas desenvolverem tanto a razão, que não é uma coisa ruim, né, mas tem que ter um certo equilíbrio, são mulheres que também têm muita dificuldade de sentir as coisas. E na aproximação do relacionamento amoroso, seja com homens, amigas, mulheres, são mulheres que têm esse distanciamento, essa frieza, né? Como essa questão aí da Medusa, que seria uma parte de Atena, que transforma as pessoas em pedra. Então é um grande desafio para Atena conseguir, como se fosse diluir essa armadura que ela traz, com muito trabalho, muito autoconhecimento, talvez até incorporando outras faces do feminino para compensar essa vulnerabilidade e essa dificuldade em lidar com as suas emoções. O que acontece com a Medusa, né? Lá pelas tantas, como eu falei, Atena, por ser o ânima de Zeus, ela sempre teve alianças e é uma mulher que ela acaba se aliando com homens poderosos, homens que sejam provedores, homens de sucesso.
Mas lá na antiguidade, nas cidades-estados, como ela era padroeira dos heróis, ela também se associou, por exemplo, a Ulisses, depois a Perseu. E um desses personagens, que é Perseu, ele aceita o desafio e vai lá e mata Medusa. E traz a cabeça de Medusa para Atena. É onde, então, essa simbologia fica no escudo dela. Uma outra simbologia, porque eu gosto das simbologias, né, que a gente pode pensar, a deusa Atena, ela sempre traz simbolicamente e é acompanhada pelo animal da coruja, né? Vocês já devem ter visto também. A coruja, ela representa a sabedoria. Então, a potencialidade da deusa Atena, como eu falei, é aquela mulher racional, estrategista, objetiva, assim como a sua irmã Ártemis, ela tem o foco, né? Ela mantém a sua meta, mas uma outra capacidade é uma sabedoria, digamos assim, de uma visão um pouco mais ampla. Nas cidades-estados, né, em algumas estatuetas da deusa Atena, ela também traz a balança, que é a questão da justiça. Então ela preza muito pela justiça. Não só a questão da justiça, da diplomacia, das leis. Ela é uma mulher que ela se interessa muito pelas cidades urbanas, né? Pelo burburinho das cidades. Ela é diferente e oposta à sua irmã Ártemis, que gosta da natureza, do meio rural. Então ela se sente muito confortável nas cidades, né? Com o intelecto. Hoje em dia as mulheres contemporâneas, né, que seguem uma carreira profissional, eu diria assim que também poderiam tomar um certo cuidado, né? Porque a gente precisa equilibrar as faces do nosso feminino. Então, uma mulher, quando ela se torna muito Atena, às vezes ela sacrifica a sua vida familiar. Muitas mulheres hoje, né, até quando a gente chega em casos clínicos, mulheres que deixam para engravidar muito tarde, que desejam ser mãe, mas primeiro, como eu falei, para a deusa Atena, o primeiro foco é a profissão, é a carreira profissional, é o intelecto, é como se fosse assim o ar que ela respira. E todos os outros planos ficam secundários. Então, muitas vezes, muitas mulheres, elas decidem ser mãe muito tarde ou constituir uma família muito tarde e podem pagar um preço por isso, né? Então, tudo na vida eu acredito assim que seja um equilíbrio. Então, se a gente cura a chaga de Atena, não tendo tanta essa rigidez, até das metas, objetivos, fica mais fácil então para essa deusa Atena também incorporando outras faces do feminino, né? E inclusive que tragam para ela essa dimensão de olhar para os seus sentimentos, olhar para as suas sensações, para as suas intuições. E a coruja, ela traz também essa sabedoria, essa conexão um pouco mais ampla, né? E falando da coruja, eu trouxe aqui uma bonequinha que eu confeccionei num grupo de mulheres há muito tempo atrás. Por quê? Porque a deusa Atena, ela também, como ela é uma mulher prática, objetiva, minuciosa, que gosta de detalhes, ela também é uma excelente tecelã. Então, diria assim que é a mulher que traz também esse potencial para as artes manuais, né? Ela era padroeira das tecelãs nas antigas cidades-estados. É diferente da deusa Afrodite, né? Vênus, que era a deusa das artes, mas era o outro tipo de artes, mais ligado à estética, ao belo. Aqui a deusa Atena traz muito a capacidade, né, da artesã, de fazer trabalhos manuais, de trabalhar com essa energia criativa de uma maneira mais prática, objetiva. Então, eu gostaria de ler aqui um pedacinho de um livro também, que é O Caminho da Deusa, tá? Que tem aqui uma poesia bem legal que eu vou ler para vocês. A bonequinha eu vou deixar aqui no meu cantinho. Espero que vocês aí estejam gostando de algumas novidades, porque poucas pessoas sabem dessa característica, dessa potencialidade da deusa Atena, né? Então, força. Ser de olhos acinzentados, canto sobre ti, a mais sábia e mais bela, inexorável Atena,
protetora das cidades, fortemente armada e justa, eu te saúdo, Atena, que eu nunca viva sem o escudo da tua proteção. Ser de olhos acinzentados, canto sobre ti, a mais sábia e mais bela, inexorável Atena, protetora das cidades, fortemente armada e justa. Da sua cabeça, o grande Deus te deu a luz, vestida em armadura dourada e portando uma lança afiada. As montanhas sagradas tremeram quando nascestes. A terra estremeceu e as ondas escuras do mar quebraram na terra. Até mesmo o sol parou, assombrado com a visão da deusa, recém-nascida e forte. Eu te saúdo, Atena, que eu nunca viva sem o escudo da sua proteção. Então, ela traz também, né, essa capacidade de se proteger. Ela tem uma visão muito aguçada, né, do que está ao seu redor, mas é o que eu falei, a dificuldade dela é o envolvimento emocional. Então, também, assim, é uma deusa que ela tem dificuldade de fazer amizade com outras mulheres. Por quê? A gente diria assim, por ela honrar muito a face do masculino, e ela representa uma das deusas que tem mais a face do masculino incorporado, ela, por exemplo, ela acaba se tornando muito competitiva com as mulheres. Ela é aquela mulher que numa empresa ou então numa instituição, ela não quer ficar por trás dos homens. Ela também quer alcançar uma posição de poder. E se ela vê a vulnerabilidade nas mulheres, ela não tem paciência com vulnerabilidade, com fraqueza emocional. Ela é uma mulher muito pragmática. Então, assim, por isso, às vezes, a deusa Atena, ela precisa também curar um pouco, né, como se fosse essa necessidade de ir para a guerra, no sentido de competir, de vencer, né, e diluir um pouquinho isso dentro dela, até para ela poder se aproximar mais do universo feminino, porque ela é uma das que defendem o patriarcado. Até tem uma história que teve uma votação, né, e ela acabou sendo a deusa que votou e decidiu ir a favor de Orestes, para o patriarcado, né? Então ela sempre defende o patriarcado. Quando uma mulher, por exemplo, se torna vulnerável no trabalho e acusa o seu patrão, por exemplo, e ela é uma colega de trabalho, ela não vai se aliar a essa colega mulher, ela vai se aliar ao patrão dela, porque na cabeça dela ele tem poder e ele deve ser valorizado acima de tudo. Então, por isso que ela representa aqui uma deusa que coloca o patriarcado, né, em primeiro lugar. Então, eu diria assim, não é que a gente não possa trazer a potencialidade da deusa Atena no mundo contemporâneo, né, integrar o nosso masculino dentro de nós. Isso é uma potência fantástica, né? Trazer esse masculino de uma maneira saudável, trazer a potencialidade do masculino, a objetividade, o pragmatismo, a estratégia, essa força, né, que a deusa Atena tem de seguir a carreira profissional, aquela menina que sempre estudou quando era pequena, né, e na verdade ela não perdia tempo com romantismos, ela não fica perdendo tempo achando que ela vai ser a Cinderela, que vai ser salva por um príncipe e o casamento. Ela vai à luta, ela que cria a sua carreira, o seu patrimônio, uma mulher independente. Por isso ela é considerada uma deusa virgem e invulnerável. Vulnerável no sentido que ela não depende necessariamente de um parceiro, de um homem para ser feliz. Mas ela pode se aliar a um homem, né? Digamos assim, o ideal para uma deusa Atena, na parceria com o homem, é aquele homem também bem-sucedido, que na verdade vai ser uma aliança para ela conquistar o sucesso profissional. Ela jamais ficaria com um homem que não fosse sucedido no trabalho. Um homem romântico, um homem que, sei lá, é depressivo, um homem que não tem
o seu poder de se autogestar na vida, né? Então, por isso que geralmente uma mulher Atena, ela vai procurar um homem semelhante a ela. E por isso também não necessariamente ela vai buscar um casamento. É diferente, né, da deusa Hera que casou com Zeus, que a prioridade dela era o casamento. Não, ela pode ficar muito bem sozinha, independente, ou estar com uma boa aliança. Nesse sentido também a sexualidade de Atena é muito prática, ela não é aquele tipo de mulher sedutora como Afrodite, né? Ela não vai também perder tempo com isso, mas ela cuida da sua saúde. Inclusive tem uma curiosidade, não sei se vocês sabiam que uma das características, né, da deusa Atena era a deusa da saúde. Ela era chamada, então, Ai, onde é que tá aqui os meus... a minha colinha aqui. Que é a parte de Atena onde ela trazia essa segurança, né? De também... Não é que ela fosse, assim, que nem a deusa Afrodite, preocupada com a sua estética, com a sua beleza, preocupada como a deusa Hera, de estar com um casamento e tal, mas ela tinha uma preocupação, sim, de estar bem, né? Então é uma mulher que se veste bem, é uma mulher, como eu falei, no mundo contemporâneo ela se encaixa perfeitamente. É uma mulher prática, objetiva, mas ela também traz esse lado que é o cuidado com a sua saúde, a deusa da saúde, a parte que é Atenas e Gia. Essa palavra tinha me saído da cabeça. Então é uma mulher que ela tem uma boa saúde, ela não tem conflitos, muitos conflitos, né, mentais, e ela gosta de estar fisicamente ativa. Por isso que ela traz também ali simbolicamente às vezes a espada, né? A espada no sentido não só de ir para a luta na guerra ou de provocar a morte de alguém, mas é no sentido também dessa espada ser o emblema da força, né, da resistência, de ela ter também fisicamente essa força de ir para a luta, é aquela mulher que não desiste dos seus objetivos, que ela vai à luta, né? Então, assim, pensem numa mulher que pode usar a seu favor todas essas potências, né? Mais um desafio aí para a mulher Atena, né? Quando eu falei que ela traz também essa parte que é a parte da deusa da saúde, mas se ela fica muito na razão, muito no intelectual, muito no mental, o que vocês imaginam que aconteça? Ela acaba perdendo um pouco a consciência corporal dela, né? E ela adoece. Então é aquela mulher que só vai olhar para o corpo também, por um lado que é antagônico, né? Ela só vai olhar para o corpo quando houver sintomas, doença, porque o natural dela é dar atenção para o mental, para a razão, para o intelecto, né? Ela não tem essa preocupação com a estética, né? Enfim. Então, um cuidado é a consciência corporal para as mulheres Atena. Se você está aí se identificando com a mulher Atena e quiser fazer alguma pergunta para mim, então fiquem à vontade, podem perguntar. Uma outra curiosidade, né, que eu posso dizer aqui. A questão que eu falei lá, que ela já nasce, né, com a couraça, com o escudo, com a espada. Ao mesmo tempo a gente pode pensar assim, é uma couraça que ela pode ser diluída se essa mulher tiver essa busca de autoconhecimento, tentar curar dentro dela essa menina vulnerável, mas ela traz, desde que ela nasceu, a couraça dourada. Então, é uma mulher que ela também gosta de brilhar, né? É como se fosse isso, ela gosta do sucesso, assim como o seu pai, Zeus, né? Que sacrifica tudo pelo sucesso profissional. Então, as mulheres, muitas vezes, que elas desenvolvem muito esse lado da Atena, às vezes elas sacrificam a vida pessoal pela sua carreira. Eu digo sacrifício no mundo contemporâneo é o quê? É aquela mulher que não deixa um tempo para namorar ou para ir
para ir para sei lá, para uma festa com os amigos. É aquela mulher que não se dedica muito aos filhos. Se ela precisa, por exemplo, disputar uma vaga numa instituição, a primeira coisa que ela vai pensar é na vaga. O resto vai ficar de segundo e terceiro plano. Então, assim, é um cuidado, né, que as mulheres Atena precisam ter, assim, é saber organizar o seu tempo, não só no universo profissional, né, no nível profissional, no universo, eu digo, mental, intelectual. Elas teriam que usar a sua sabedoria, o potencial da sabedoria de Atena, para organizar uma vida mais equilibrada. Então, assim, administrar o tempo, dedicar o tempo, às vezes, para o cuidado com o seu corpo, a consciência corporal, o cuidado com a sua saúde mental, né? Assim, não exagerar, né? Ficar só no intelecto e cuidar dos outros níveis do seu ser, o emocional, o espiritual, né? O físico. Também é uma mulher que ela precisa tomar cuidado na questão que eu falei, a tendência de ser muito competitiva, né? Uma das coisas que a gente trabalha aqui, tem algumas mulheres, tem alguns homens, acho que o meu irmão tá aqui, Ângelo, o único homem por enquanto, não, tinha mais um homem aqui. Mas enfim, Rafael, as mulheres Atena, elas são ótimas parceiras para homens nos negócios, né? Só que muitas vezes elas se aliam a uns homens para também, digamos assim, destruir as mulheres que elas acham frágeis, né? Então é um cuidado que as mulheres têm que ter, esse instinto assim de querer provar que é melhor a custas de denegrir o outro, acusar o outro de coisas, aquela competição assim mesmo negra, né? De rebaixar o outro, de acusar o outro, de denegrir a imagem do outro. Então, quando a mulher ela se torna muito rígida nessas alianças com o masculino, ela é totalmente fria, é como aquilo que eu falei, é a parte feminina de Zeus, é como Zeus. Passa por cima de todo mundo, não quer nem saber se a sua meta está ali, ela tem que derrubar 3, 4 na sua frente, ela vai derrubar. Então, essa rigidez, ela precisa ser, né, diluída, digamos assim, seria essa chaga de Atena, essa dificuldade de Atena. Eu trouxe aqui alguns questionamentos, né, bem importantes para você que está aí. Se você tiver uma caneta e um papel e quiser anotar essas perguntas, depois eu posso botar ali no history também, né, do Alecrim, no meu pessoal. Então, vamos refletir juntos através dessas perguntas. Encontre ou imagine a imagem de uma mulher fardada ou vestindo armadura. Qual a sua reação a essa imagem? Onde você desenvolveu as suas ideias a respeito das mulheres e do poder? Então é algo aí para se pensar, né? Simbolicamente a gente está falando da armadura, né? Claro que a gente pode imaginar o que seria uma mulher usando armadura no seu dia a dia, né? O que seria, quais seriam os benefícios e os prejuízos de se usar essa armadura? Como uma barreira psíquica, eu diria que dificulta essas mulheres de entrarem na dimensão emocional, né? Se sensibilizar pela dor do outro, ter empatia pelo outro, essa coisa da frieza, né? E digamos, o lado positivo de usar uma armadura seria a defesa, seria a proteção. Então sempre tem os dois lados. Então pensem aí em casa, né? O que seria para vocês a simbologia de usar essa armadura de Atena? Quando criança, como você reagia quando era ameaçada ou desafiada? Como você reage hoje? Se existe uma diferença, quando você começou a mudar e por quê? Então é como eu falei, se uma menina, adolescente, ela vai criando muito, né, a conexão com a deusa Atena, tem um lado maravilhoso nisso. Vai levar ela a deslanchar na carreira profissional, a buscar o conhecimento, a buscar a sabedoria, de repente ela vai virar uma grande artesã, como eu falei também. Mas por um outro lado,
ela também pode usar um pouco dessa característica para sempre ser manipuladora, ameaçar, competir, não saber lidar com as adversidades, com os desafios profissionais. Então pense aí como você reage, né? É como eu falei, aquela característica da medusa, de transformar as pessoas em pedra. Transformar em pedra, né? Como se fosse assim uma aridez emocional, uma ausência de empatia, uma ausência de conexão, uma ausência de vínculo. Então eu diria que a Atena ela tem essa grande dificuldade. De que maneiras você era fisicamente ativa ou ativo na sua infância? Você ainda é igualmente ativo ou ativa? Se não for, quando você começou a mudar e por quê? Então é como eu falei, tem uma polaridade aí, né, da deusa Atena. Ao mesmo tempo que ela traz a característica da deusa da saúde, ela ignora o seu corpo, o seu autoconhecimento. Estou vendo aqui a professora Mônica de yoga, né, o yoga que traz essa autoconsciência corporal. Então, assim, é um perigo, né, hoje em dia as mulheres que a gente sabe, né, no mundo, no âmbito público, a gente quer conquistar a confiança, né, na nossa carreira profissional, a gente quer provar que a gente é competente, que a gente é tão capaz quanto os homens. Eu não estou dizendo que eu sou feminista, mas eu estou dizendo assim que realmente a gente pode, a gente tem o potencial e a capacidade, tanto quanto os homens, né, em conquistar os nossos sonhos, materializar coisas né, no mundo objetivo e prático, das nossas ideias, da nossa criatividade, né, dos nossos ideais, mas o custo disso seria ignorar o nosso corpo, não ter consciência do nosso corpo e às vezes até adoecer. Sabe aquela mulher ou aquele homem, né? Porque, como eu disse, os homens também têm a parte o ânima, então também eles podem ter tido referências femininas de mulheres que eram muito Atena. Então eles incorporaram no ânima deles essas chagas de Atena. Então o que acontece? Às vezes é uma pessoa que ela não sabe cuidar direito da sua saúde, do seu corpo, aquela mulher que passa dos seus limites, né? Trabalha às vezes 12 horas por dia e fica extremamente cansada, não consegue administrar o tempo também para o seu autocuidado. Ela coloca a viagem profissional, a carreira profissional acima da sua saúde, então esses cuidados. A última pergunta. Pegue a seguinte lista de palavras e escreva a sua reação a elas. Então, se vocês estão aí escrevendo, a primeira seria impetuosa, zangada, defensiva, forte e poderosa. Quais as palavras o deixariam inquieto se fossem aplicadas a você ou à mulher com quem você se preocupa? E por quê? Então, assim, a mulher Atena, ela não tem muita paciência. É uma mulher, às vezes, intolerante, por exemplo, a pessoas que são muito lerdas, pessoas que não têm muita cultura, mulheres que são muito, por exemplo, vulneráveis, que choram. Ela não tem paciência para essas mulheres. Ou para esses homens, né? Então, ela traz um pouco, assim, essa coisa de estar zangada, se defender. Ela é uma mulher que ela traz, assim, como se ela fosse autossuficiente. Ela é poderosa em tudo que ela faz. Ela é segura, determinada. Mas a gente sabe, como a gente viu, tem um ladinho dela muito bem escondidinho, da vulnerabilidade, que fica por trás da armadura. Então, na clínica, quando eu trabalho com as mulheres Atena, eu proponho a elas a gente fazer trabalhos para curar, né, digamos assim, essa estrutura que é a armadura. Essa armadura, gente, aqui a gente poderia pensar que são vários mecanismos de defesa, né, porque a armadura também protege. Então, o que é a proteção, né? Qual a primeira reação do ser humano para se proteger? São os mecanismos de proteção. Então, vou dar um exemplo. Aquela mulher que ela se sente insegura quando uma outra mulher fala algo inteligente. Então, ela vai lá e grita,
fala num tom meio arrogante, ela quer ter vantagem no que ela fala, ela se acha dona da verdade. Então, é um lado, né, digamos assim, uma polaridade da Atena que precisa ser curada. Né? Eu não preciso provar para os outros que eu sou melhor para me sentir com valor, para me sentir uma mulher de sucesso. Eu posso buscar, né, essa autoconfiança, essa autoestima, esse poder de Atena de uma maneira mais saudável. O que vocês imaginam que seria aí? Se alguém tiver alguma pergunta, viu, podem fazer. Mas eu responderia tendo alguns cuidados, né, com esses mecanismos de defesa. Primeiro, aprendendo a lidar com eles, ou diluindo eles, e trazendo a potência máxima da deusa Atena, que é essa potência que ela tem de planejar as coisas, de executar, de ter o foco onde ela quer, de não perder tempo com coisas menores, né? Ela é uma mulher prática. Então, no mundo dos negócios, né, nas empresas, ou até mulheres que são professoras, por exemplo, elas trazem esse potencial, né? A questão, por exemplo, até disso, das professoras, né? Teve um trechinho aqui da mulher contemporânea, que uma das dificuldades dela, por ela não ser muito paciente, poderia ser, assim, mulheres que são muito exigentes, que exigem demais, que estão num patamar, assim, de perfeccionismo muito grande. Então, elas são muito autoexigentes com elas mesmas e acabam exigindo dos outros. Então, isso também é um cuidado, né? Ter um pouco, talvez, uma meta. Algumas metas a gente pode até pensar assim, usar essa objetividade, esse pragmatismo da deusa Atena para o autoaperfeiçoamento, para o autodesenvolvimento, para ter uma competência profissional, né, excelente, mas não ficar escravo disso a vida toda. Né? Saber, a deusa Atena, ela precisa também saber o momento de valorizar as conquistas dela, valorizar o legado que ela já conquistou, valorizar o seu conhecimento, a sua sabedoria, né? E não ficar sempre se exigindo, como se nunca chegasse a patamar nenhum. Porque, nesse sentido, se ela sente que ela não chegou ao lugar onde ela desejava, aí ela vem com a sua defesa, que é a competição. Então, ela vai estar sempre competindo, sempre querendo ser a melhor. Então, isso é um grande desafio também. Tá? E outras questões aqui, vamos ver. Bem, na política também as mulheres Atena, elas teriam, né, como eu falei, essa capacidade da diplomacia por um certo lado, mas elas também trazem, né, a simbologia ali da justiça, é a questão assim, mesmo da justiça social, de ser uma boa cuidadora na questão da execução das leis, buscar os direitos, né, de igualdade. Mas, como eu falei, se ela vai para uma outra polaridade, né, nessa balança aí, digamos, a justiça dela também pode ser uma justiça negra, né, gente? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A justiça saudável, eu diria assim, uma justiça equilibrada, né? Nas leis sociais, seriam aquela mulher que ela tem uma autoridade onde ela consegue colocar o indivíduo em equilíbrio com o coletivo, né? E não, por exemplo, exaltar um indivíduo às custas do coletivo, como ela fez em relação ao patriarcado, né? Como eu falei, alguns heróis de guerra aí ela privilegiou e ela acabou, então, né, como se fosse se aliando ao sistema patriarcal. Então, é uma mulher que ela precisa trabalhar o feminino, ela precisa trabalhar outras faces das deusas dentro dela, trazer um pouco, né, o arquétipo de Afrodite, sair, né, do cabeção, do intelecto, da razão e saber usufruir do prazer, né? Sabe aquela coisa assim da Afrodite de se sentar na mesa, degustar de um bom vinho,
sei lá, de uma comidinha requentada, colocar uma vela, um aroma. Se a deusa Atena, ela tá lá na cabeça dela, na tarefa que ela tem que executar, ou no livro que ela tem que ler, às vezes ela não consegue estar no nível sensorial, né? Então a deusa Afrodite traria isso para ela. Traria também essa força que a Afrodite traz de criar vínculos fortes, não só pela sexualidade, né? Mas pelo nível emocional, né? A Deméter também, a mãe, traria um pouco assim essa característica para a deusa Atena, integrar um pouco a maternidade, o cuidado e autocuidado, já que às vezes ela também esquece do seu corpo, negligencia. Então são uma série de integrações que a gente pode pensar no universo das deusas para que também exista uma cura, né, de algum arquétipo que é mais forte do que o outro. Quando a gente negligencia algumas partes do nosso feminino, tem outras que se exaltam. Então, na nossa sociedade contemporânea, a gente pode pensar assim, ó. Gente, daqui a pouco a nossa live vai terminar, mas o que a gente pode pensar? A mulher, com o movimento feminista, foi atrás dos seus direitos, né? Tanto que, sexualmente falando também, quando ela, no momento da descoberta dos métodos anticoncepcionais, a mulher, ela pôde escolher, né, ser mãe ou não. E se a gente for pensar em gerações anteriores, as mulheres, elas eram educadas para casar e ter filhos. A face do feminino preponderante era a maternidade, né? E muitas mulheres eram educadas para casarem. E aí o que aconteceu? Algumas mulheres que eram o perfil da deusa Atena no passado, elas se sentiram reprimidas, se sentiram em conflito, porque dentro delas elas queriam seguir uma carreira profissional, mas a família dizia para elas que elas tinham que se casar. Então, muitas mulheres ainda trazem esse conflito, como se não fosse possível o casamento junto com uma carreira profissional, como se não fosse possível ter filhos e ser bem-sucedida no trabalho. Então, é o que eu trago hoje aqui, né? A gente precisa desconstruir essa deusa Atena tão rígida, né? Que é aquela mulher que só porque decidiu o seu trabalho, ela atropela todos os níveis da sua vida. Não, uma deusa Atena, né, uma mulher Atena, ela pode ser bem-sucedida, ter uma carreira profissional, ela se sentir competente, se sentir inteligente, com uma capacidade, né, intelectual maravilhosa, mas ela também pode usufruir da sua sexualidade, do seu prazer, de uma parceria, de um amante, um namorado, um marido. Ela pode desenvolver a espiritualidade também com a sua sabedoria e várias outras integrações que talvez hoje no mundo contemporâneo as mulheres ainda se sintam muito atrapalhadas, né? E como se às vezes a gente tivesse que escolher ou aquela promoção na empresa ou eu fico com meus filhos. Bem, eu diria que no mundo real e concreto, né, muitas mulheres são levadas a esse tipo de conflito, mas eu também acredito que socialmente, a gente está cada vez mais diluindo essa estrutura que eu chamei aqui de patriarcado, que é uma construção já milenar, de milênios, que vem lá do período paleolítico, onde existiu a questão aí primeiro, da propriedade privada, da herança, da hereditariedade, em que os homens precisaram ter a segurança da sua propriedade, né, do que era seu e do seu herdeiro legítimo. E aí o que aconteceu? Algumas leis se modificaram na nossa cultura, na nossa sociedade, principalmente na ocidental, que elegeu algumas características masculinas acima da feminina. Então a gente tem um movimento aí de integração das deusas que é equilibrar o feminino e masculino, né, dentro de nós. Então, se a gente pensa que Atena, ela é a favor do patriarcado, é uma das deusas que mais se aliam ao masculino, não é que a gente tenha que se voltar contra o masculino. A gente precisa integrar esse masculino de uma maneira saudável, mas não rígida. E saber também ali na balança da justiça, às vezes optar por uma mulher, ver que aquela mulher ela tem a verdade, né? Que ela que tem a razão, enfim.
que não é só os homens, porque lá no passado, como eu falei, a deusa Atena, qualquer coisa que acontecia, inclusive lá a sua sacerdotisa, que foi estuprada por Poseidon, foi acusada de profanar o seu templo. Então ela não se aliou a uma mulher, ela se aliou a um homem. Então talvez essa característica a gente tenha que se curar dentro de nós, né? Muitas vezes a gente tem que dar crédito também às mulheres super intelectuais, às mulheres que usam desse potencial criador, né? A gente dá mais razão para as mulheres e não só para os homens. Curar também essa necessidade de buscar o sucesso e o poder só se aliando aos homens. Mulheres também podem buscar o poder, mas eu diria assim, o poder do patriarcado é um poder muito competitivo, é um poder onde se desvaloriza um ser em prol de valorizar o outro. Eu diria que curar também a chaga de Atena seria a gente ter a nossa autossegurança, nossa autovalorização, uma boa autoimagem, boa autoestima profissional e das nossas capacidades intelectuais, das nossas virtudes, enfim, mas a gente não precisa sair aí pelo mundo competindo com homens e mulheres, né? A gente pode ter segurança do nosso próprio valor, sem ter que destruir o outro, sem ter que denegrir a imagem do outro, né? Sem ter que ficar também fingindo que a gente não é, porque se a gente pensa numa Atena com armadura, com escudo, é aquela mulher que se esconde atrás disso também, né? Então, que a gente possa também mostrar quem a gente é. Mesmo que a gente seja uma mulher mais prática e menos emotiva, mas tem espaço para ser várias faces do feminino, né? A gente não precisa ter um único modelo. Então, gente, é isso. Aqui novamente eu mostro aí então a minha bonequinha Atena, ó, criada no ritual feminino, que ela seja também um estímulo aí da padroeira da Estécelãs, que ela também seja um estímulo para a deusa da saúde, que vocês usem aí a balança dela, a justiça, em tudo que vocês façam, o potencial dela de ser objetiva, prática. Eu agradeço a presença de todos, uma boa tarde e teremos mais outras lives falando das outras deusas gregas. Um beijo grande.